Eis um pequeno aeroporto, como centenas de outros, espalhados por todo o Brasil. Apenas, este é de maior importância para os turistas do mundo inteiro. Aqui é Foz do Iguaçu. Elevadas como são as tarifas aéreas, apenas uma minoria pode desfrutar dessa rapidez em direção ao deslumbramento das quedas d'água. Breve, porém, concluída a BR-35, maior número de brasileiros gozará de maior facilidade para alcançar as cataratas do Iguaçu. Estes passageiros são forasteiros atraídos por uma das mais encantadoras visões da natureza. Quieto e romântico, este é o caminho que leva às famosas quedas d'água. Aqui, o Hotel das Cataratas, a um passo do grandioso espetáculo. Elevadas condições de conforto, preços também. Brasileiros e estrangeiros são dominados pela mesma emoção, diante da grandiosidade da natureza. Esse cenário quase irreal é um deslumbramento para os olhos. E a única preocupação é guardar para sempre o esplendor incomum dessa visão que encanta e assombra. Estas imagens inesquecíveis percorrem o mundo a despertar o desejo desse encontro quase místico com um dos mais admiráveis caprichos da natureza. O governo paranaense está vivamente interessado em dar maior apoio ao desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Com seus 15 mil habitantes, esta cidade está vivendo no momento uma fase das mais animadoras, sendo certo que a iniciativa privada muito se deve à efervescência progressista da atualidade. A inauguração da Ponte Internacional é uma das razões dessa dinamização. A ponte significa maior movimento e renda financeira mais elevada. A madeira é uma das maiores produções do estado do Paraná. Grandes indústrias nacionais promovem meio de vida para milhares de paranaenses no desenvolvimento da indústria madeireira. Essa produção, que a cada dia mais se avoluma, ganha os portos marítimos e fluviais e as rodovias, seguindo para as mais distantes regiões do país e do exterior. O Paraguai e a Argentina são excelentes compradores. A madeira brasileira desce os rios Amambaí, Paraná e Iguaçu. Esse trabalho requer prática e paciência, qualidades que não faltam a esses homens, madeireiros por tradição. Aqui é o chamado Porto Oficial. Os turistas procuram esse caminho. De São Paulo a Assunção era assim, a balsa ajudando na travessia. O turista paulista deixou o último obstáculo e agora já é estrangeiro na terra guarani. E percorrerá sem cansaço o trajeto restante da viagem. O governo paraguaio, antecipando-se à inauguração da Ponte Internacional, mandou asfaltar a rodovia, tornando mais fácil o acesso à sua capital. As águas do rio Amondaí, generosa corredeira, separando as terras dos dois países irmãos. Seu volume líquido mistura-se às águas brasileiras e argentinas nos rios Paraná e Iguaçu. Nem sempre há apenas poesia e romance nessas margens. Por isso, essa quietude bucólica é sempre vigiada para que não se transforme em palco de negócios ilícitos. O 1º Batalhão de Fronteiras, sob o comando do coronel Ademar Curvo, fiscaliza as margens do rio Paraná no combate ao contrabando.
simboliza a aduana do lado paraguaio. É um prédio moderno que se levanta à cabeceira da ponte internacional, onde funcionários especializados fazem o controle do que entra e sai do país. Essa construção foi a primeira preocupação dos guaranis e há mais de um ano que está concluída. A Ponte da Amizade, colosso de concreto, orgulho da engenharia brasileira. Construída pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, esta estupenda obra de arte é a maior do mundo em vão livre e tem mais de meio quilômetro de comprimento. A Sotege, sua construtora, mereceu o reconhecimento mundial pela elevada técnica empregada na sua realização. Material e mão de obra do Brasil, sob a direção de engenheiros brasileiros, resultaram nesse verdadeiro monumento, que é um marco novo a unir duas nações vizinhas e a inspirar a consolidação da amizade entre os povos latino-americanos. Dia de festa, inaugura-se oficialmente a Ponte da Amizade. Sobre a ponte, o general Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai. Marechal Castelo Branco avança em direção à fita simbólica, colocada no meio da ponte internacional. Brasileiros de um lado, paraguaios do outro. Aguarda-se o encontro dos presidentes. O chefe da nação Guarani já se encontra à espera do Marechal Castelo Branco. Construída inteiramente pelo Brasil, a Ponte da Amizade vai ser entregue. Realiza-se um antigo sonho paraguaio, sua ligação rodoviária com o Brasil e o acesso ao Atlântico, através Paranaguá. Discretos e envolvidos pela massa, dois homens são tocados pela emoção. O senhor ministro da Aviação, Marechal Juarez Távora, e o diretor-geral do DNR, engenheiro Lafayette do Prado. É mais uma vitória da engenharia brasileira no campo das obras públicas. O momento merece o entusiasmo dos dois presidentes. O general Stroessner passa em revista as tropas do 1º Batalhão de Fronteiras. Os dois presidentes percorrem a grande obra de arte construída pelo DNR. Altas autoridades brasileiras e paraguaias se confundem no momento em que os dois chefes de Estado desenvolvem o programa oficial. No monumento comemorativo da Ponte da Amizade, os presidentes do Brasil e do Paraguai e seus chanceleres. O general Stroessner assina a declaração conjunta sobre a Ponte da Amizade. Na primeira fila de autoridades, ao pé do monumento, o engenheiro Lafayette do Prado. Entregando ao tráfego público a majestosa obra de arte, discursa o Marechal Castelo Branco, ressaltando o interesse nacional por uma aproximação mais produtiva entre o Brasil e o Paraguai para melhor solução dos problemas comuns ao desenvolvimento das duas nações. Saudando o presidente Castelo Branco, o chefe de Estado Guarani disse do entusiasmo do povo paraguaio diante da concretização do empreendimento e reafirmou de maneira emocionada a grande amizade de seu povo pelo Brasil.
O presidente Castelo Branco cumprimenta o general Stroessner após a fala do chefe de Estado paraguaio. Logo em seguida, descerrariam a placa comemorativa da Ponte da Amizade. O Itamaraty organizou também uma exposição de produtos automobilísticos nacionais, visando o maior significado à ligação Brasil-Paraguai. Por iniciativa do Serviço de Relações Públicas do DNR, foi montada ali também uma exposição alusiva à obra que se inaugurava. Abrindo rodovias, construindo pontes, vencendo a natureza, homens e máquinas do DNR prosseguem na sua missão de dar ao Brasil melhores estradas e mais eficientes meios de integração. Colaborando intensamente com as metas desenvolvimentistas do atual governo, o trabalho do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem desdobra-se em importância nessa realização que rompe as fronteiras do Brasil, acelerando de modo prático a formação de uma consciência hemisférica na luta pelo progresso latino-americano.